Amores, essa aqui já é dividida em 3 partes. Então, aqui a gente aprendeu que quando eu represento assim o 1, o tracinho e o 2, eu vou representar uma metade. A gente lê também um meio, tá bom? Agora aqui, ó, pintei uma das 3 partes da figura, ou seja, 1/3, ou a terça parte, ou assim que eu represento. Então, quando vem o 2 embaixo, 1/2. Quando vem o 3 embaixo, a gente fala 1/3, tá bom? Então, olha só, 2 figuras iguais divididas em 3 partes. Quantas partes que eu dividi? 1, 2, 3. O 3 é o número que vem embaixo, a quantidade de partes divididas. Quantas que eu pintei? Só uma. Então, a quantidade de partes pintadas é o número que vem em cima, tá bom? Então, 1/3. Aqui outro exemplo, uma parte de 4. A gente diz 1/4. A gente usa os números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então, aqui a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes e foi pintada uma. E a gente lê 1/4, tá bom? Todas essas aqui são exemplos de frações, né? Elas indicam as partes de um inteiro, ou seja, uma figura inteira, alguma coisa inteira que eu dividi em várias partes, certo? Vamos lá para a nossa outra parte. Agora a gente vai falar sobre como se lê uma fração. Para representar frações, usamos na escrita 2 números naturais separados por um traço horizontal, que simbolicamente indica a divisão de um número pelo outro. Então aqui está um círculo, eu dividi em 4 partes. 1/4, pintei uma mais escura, então uma parte de 4. Esse número de cima se chama numerador. E esse de baixo, denominador. É aquilo que a tia Fabrícia explicou para vocês. O número que vem de baixo é a quantidade de partes que eu divido um inteiro, divido uma figura, divido um objeto. E o número de cima é a quantidade de partes que eu usei ou que eu pintei, tá bom? Então não esqueçam, numerador, número de cima, denominador, o de baixo. E aqui a gente vai ver as formas de se ler uma fração. Então, a parte pintada, né, ela sempre vai vir em cima. E eu vou ler ela normal. 1, 2, 3, 4, 5. Vou usar a numeração cardinal que a gente fala. Agora, a quantidade de partes que eu dividi a figura, eu já vou ler de forma diferente, como se fossem números ordinais. Então, olha só. Quantas partes tem aqui? Eu dividi a figura em 2 partes e pintei só uma. Então, eu leio 1/2. O 2 a gente lê como meio. Aqui tem uma figura que eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes e pintei 1, 2, 3. Eu vou ler 3/4. Essa aqui foi dividida em 8 partes e foi pintado só 2. Então, eu leio 2/8, tá bom? Essa aqui dividida em 9 partes e foi pintada 3. Então, eu leio 3/9. O 9 a gente lê nonos. E essa aqui foi dividida em 5 partes e foi pintada todas as 5 partes. Então, eu leio 5/5. Quando a figura, o mesmo número está em cima e o mesmo número está embaixo, a gente fala que ela é um inteiro, ou seja, a gente aproveitou todas as partes foram usadas. Então, eu posso ler 5/5 ou um inteiro, tá bom? Essa aqui foi dividida em 7 partes e a gente pintou 5, então 5/7, tá bom? Em uma fração, se o numerador e o denominador for igual, ela é chamada de inteira, isso que a tia Fabrícia falou. Igual aqui, ó, ela foi dividida em 6 partes, todas as 6 estão pintadas. 6/6 é o mesmo que um inteiro. E aqui 3 partes divididas, 3 partes pintadas. Ela também é chamada de um inteiro, tá bom? Agora, quando aparecer 10, 100 ou 1000, embaixo, o que eu vou ler? Décimos, se for 10, centésimos, se for 100, e milésimos, se for 1000, tá bom? Deu para vocês entenderem? Agora, quando passar de 10, o número que vem embaixo, eu tenho que acrescentar essa palavrinha aqui, ó, avos. Então, eu leio 3, 11 avos. Então, de 11 até 19, eu vou usar a palavrinha
avos, tá bom? Deu para vocês entenderem? Meus amores, então além dessa explicação da tia Fabrícia, espero que vocês tenham entendido, a tia vai passar mais um videozinho, tá? Explicando. E amanhã a gente faz atividade, então a partir do momento que a gente começa a fazer atividade, vocês vão entender melhor, tá bom? Qualquer dúvida me chamem aqui, beijinhos, até daqui a pouco.